Olá, povo querido, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos, que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu acabei de sair do altar em alguns minutos e Deus falou algo comigo ali. Eu queria compartilhar com os irmãos que nos acompanham aqui neste canal. Independente do teu grau religioso, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te abençoar com toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 8. Mateus capítulo 13, versículo de número 8 diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você percebe nesta mensagem, queridos irmãos, que parece que algo aqui nesse pequeno versículo, apenas o versículo 8, parece que tem algo que está fora do lugar, parece algo sem anexo, algo sem fundamento, parece algo que não se encaixa conforme os parâmetros bíblicos. Se você fizer uma análise, você vai perceber como se tivesse um texto, como se ele estivesse fora do contexto. Por que eu digo isso? Imagine um patrão, ele tem uma empresa, e nesta empresa ele tem dezenas, centenas e milhares de funcionários. E no meio dessas centenas e milhares de funcionários, há uma promoção, e ele vai honrá-la, um desses funcionários. Óbvio que ele vai palpitar em honrar o mais dedicado, o mais empenhado, aquele que mais se dedicou, o que mais se destacou em meio a tantos outros. Com Deus não é muito diferente. Com Deus é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Aquele que mais se dedica, aquele que mais se empenha. Quanto maior o empenho, maior será a honra da parte do Todo-Poderoso. Aqui você percebe que a Bíblia ela fala sobre 4 sementes, onde 3 é como se houvesse se perdido. Uma foi sufocada, outra à beira do caminho, outra entre espinho, enfim, a 4ª semente, uma boa terra. Mas essa 4ª semente, uma boa terra, a Bíblia diz que quando essa 4ª semente foi semeada nessa boa terra, aparentemente falando, se você observou, como eu falei, fora de anexo, essa boa semente que cai na boa terra, que era para dar crescimento, o crescimento não veio de baixo para cima, mas parece que veio de cima para baixo, algo meio sem anexo. Por quê? Como eu dei o exemplo do patrão que é um funcionário que se destaca no meio dos outros, assim é Deus. Deus ele dá o crescimento de baixo para cima. E aqui a Bíblia diz que esta boa semente ela cresceu a 100, a 60 e a 30 por um. E o normal não é de frente para trás, é começar de baixo para cima. Por isso eu disse, sem anexo. Ou seja, a Bíblia aqui está falando de um coração puro. O que significa isso? Que se alguém quer ser honrado, deve encontrar-se na presença de Deus com o coração totalmente purificado. Porque quanto mais purificado for o coração de alguém na presença de Deus, mais honrado esse alguém será. Quanto mais purificado for o coração, maior será a honra do Todo-Poderoso. Então você percebe que mesmo encontrando aqui uma boa terra, aparentemente falando, a semente que era para ter dado crescimento, eu me refiro de baixo para cima, 30, 60, 100 e assim gradativamente deveria sucessivamente continuar crescendo, porque na presença de Deus, espiritualmente falando, deve haver o crescimento, porque é o crescimento que a palavra nos proporciona, espiritualmente falando. Só que tem pessoas que espiritualmente não estão crescendo, não desenvolve a mente, não consegue ter o nível espiritual o qual deveria ter. Em vez de desenvolver espiritualmente falando, em vez da vida gradativamente andar para frente, parece que está como um caranguejo voltando para trás. Por quê? Por conta do coração. Tudo, queridos irmãos, quando se trata das coisas de Deus, depende do coração de cada um de nós.
Quanto mais purificado for seu coração, maior será a honra que você receberá da parte de Deus. Quanto mais purificado o seu coração for, mais honrado você será. Quanto mais sujo for o coração de alguém, menos honrado esse alguém será também de igual modo. Por isso que a Bíblia fala que a semente caiu em boa terra, ela produziu 100, 60 e 30. E as coisas, quando se trata das coisas de Deus, não devem voltar para trás, devem andar para frente. E há muitas pessoas, eu espero que não seja a sua causa, você que me ouve, há muitas pessoas na presença de Deus que espiritualmente não conseguem ter, por exemplo, diálogo dentro de casa, o marido com a esposa, não consegue olhar olho no olho um do outro, ter a verdade, ser sincero um com o outro. Muitas das vezes a pessoa está na presença de Deus, mas não consegue ter entendimento, compreensão, muitas das vezes não tem diálogo com o filho, a pessoa não tem comunhão com Deus. Há uma série de coisas que está dando errado na vida de muitas pessoas estando na presença de Deus. Ou seja, pessoas que estão na presença, que era para a vida, está andando, fluindo, progredindo ou desenvolvendo, parece que está voltando para trás. Isso depende do coração de muita gente. Por conta do coração de muitas pessoas, a palavra está sendo pregada, o semeador está semeando, mas em vez da vida ir para frente, está voltando para trás. Queridos, que ouvir essa mensagem, você possa fazer uma breve análise ou reflexão, espiritualmente falando, que você pergunte para si mesmo se espiritualmente a sua vida está progredindo ou se está voltando para trás. Porque tem pessoas que estão tantos anos não se libertam na presença de Deus. Está tantos anos na presença de Deus e não é curado. Está tantos anos na presença de Deus e não há restauração no casamento. Eu digo, não é comum, não é normal. É exatamente por conta desse texto aqui. São pessoas, eu não diria toda, mas a maioria, qual a palavra está sendo semeada, o semeador está semeando, mas a terra não está adequada para receber a boa semente. A terra não está preparada como deveria, a pessoa não se esforça. Há pessoas que não se dedicam, há pessoas que não se empenham. É aquela pessoa que até está na igreja, na presença de Deus, mas mesmo a palavra sendo semeada, mesmo o semeador semeando, há pessoas que entram no ouvido e saem no outro. E por essa razão, há muitas pessoas que espiritualmente não conseguem crescer. Ela está dentro da igreja, pessoas há 10, 20, há pessoas que têm me procurado, pessoas que me procuram até de outros ministérios e falam, pastor, estou há 40 anos no ministério A e B e nunca aprendi nada. Então, muitas vezes se trata da igreja, da própria pessoa, porque vai do coração de cada um. Como eu falei, depende do coração. Se a pessoa ela se esforça, se a pessoa ela se dedica, quando a palavra está sendo semeada, para isso precisa ter a palavra deve ser semeada, a própria palavra vai proporcionar essa mudança na vida da pessoa. Agora, quando a palavra também não é semeada, não tem como haver mudança na vida dos mesmos. E há muitas pessoas que, por conta do coração, alguns, não todos, alguns por conta do coração não está tendo essa mudança. A pessoa está tanto tempo e a vida não mudou em nada ainda. Então, que você possa fazer uma análise, uma breve reflexão e se perguntar para si mesmo, como que está a sua terra? Porque a semente eu sei que está sendo semeada, como diz aqui. Agora, uma coisa é a semente ser semeada. Outra coisa é a sua vida, espiritualmente falando, está progredindo, está andando para frente ou está voltando para trás. Isso depende do seu coração. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, que você possa refletir e se perguntar para si mesmo, como está o seu coração, tá? Deus abençoe, boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.